Deus. Então, eu convido você agora, está abrindo a Bíblia no Salmos 23. Glória a Deus. Então, vamos ver lá, no Salmos 23, está no meio da Bíblia. Esse salmo é super conhecido dos irmãos, todos nós, né? Já lembro isso aqui, já pregamos sobre ele, né? Salmo 23. Você que é bom de Bíblia, quem é o salmista? Né? Não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe. Salmo 23, quem foi que escreveu esse salmo? Vamos ver aí, quem colocou aí. Muito bem. Então, Salmos 23, você já abriu a sua Bíblia? Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do meu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Feche seus olhos. Pai querido, nós oramos agora que essa palavra que o Senhor colocou no coração, para nós estarmos começando o nosso culto nessa noite, a ministração da palavra, ela venha, Senhor Deus, se revelar para nós, entender, Senhor Deus, a Tua mensagem para nós nessa noite. Nós estamos ansiosos, Senhor Deus, não quero eu falar, mas que o Espírito Santo venha me usar para poder levar essa palavra para os irmãos que estão conectados agora na internet, aqueles que estão vendo essa mensagem, Senhor Deus, podendo refletir sobre essa palavra que o Senhor nos deu a oportunidade de ler. Nós abrimos o nosso entendimento para o Espírito Santo falar ao nosso coração, e nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o salmista Davi, ele usou 105 palavras para escrever esse salmo. E normalmente a gente fica focado aqui, quantas vezes eu li, você leu esse salmo, pensando, né, o que o salmista está falando do Senhor, né? A palavra diz ao Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Então, às vezes a gente fica assim, vislumbrando aquilo que o Senhor tem feito na vida de Davi, né? E eu queria que os irmãos entendessem uma coisa. As 105 palavras usadas pelo salmista foi para explicar duas palavrinhas só. O que é o Senhor para Davi? Então, foram 105 palavras para Davi expressar o significado de Deus na vida dele. E eu faço essa pergunta para você, né? O que significa Deus para você? Né? O que significa Deus na sua vida? Então, é uma pergunta assim que te pegou meio de surpresa, mas eu queria explicar como Davi escreveu esse salmo para que você possa refletir nisso. Quando Davi, ele foi falar que o Senhor é meu pastor, quando ele usou essa palavra aqui, ele poderia ter usado assim, El Shaddai, né? El Shaddai é uma forma também de chamar Deus, falar assim, o Deus Todo-Poderoso é o meu pastor. Ele poderia ter falado, o Elohim, o Altíssimo, é o meu pastor. Ele poderia falar, Jeová Shalom, o Deus da paz, é o meu pastor. Ele poderia usar tantos nomes de Deus, mas ele usou, aqui, El Javé, né? Ele coloca aqui, Yavé, o grande eu sou. Quando foi que na palavra nós vemos aqui a palavra colocar assim, Deus Yavé, né? Quando Moisés, vocês vão se lembrar, né?
que ele foi lá falar com Deus para poder resgatar o povo da escravidão. E aí ele falou o seguinte: mas eu vou falar para o faraó liberar os escravos. Eu vou falar em nome de quem? Qual que é o seu nome? Fala assim, o eu sou te enviou, né? Então, Davi escolheu a palavra, né? Ele não escolheu El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, Elohim, o Altíssimo, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Nissi, né? O Senhor é a nossa bandeira. Ele escolheu o eu sou, é o meu Senhor. Agora, por que esse eu sou se encaixa tão bem nesse salmo? Porque quando a gente fala do Senhor, né, o grande eu sou, porque Ele é sempre. Deus não foi, Ele não será, Ele é, Ele foi e sempre será. Então, o eu sou é porque Ele sempre será o Deus Todo-Poderoso, né? Ele sempre será o Altíssimo. Então, o eu sou, né? Isso quer dizer que Ele está falando assim: eu sou um Deus imutável, um Deus que não muda, né? Foi um Deus que não foi criado, mas que criou todas as coisas. Ele está falando assim: olha, o Deus Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, então eu confiarei nesse Deus, porque Ele é o Deus que está sempre ali. Eu sou. Ele não é que Ele foi, agora não é mais. Não é que Ele vai ser. Não, é um Deus presente, um Deus que Ele pode confiar, né? Um Deus onde Ele fala o seguinte, né? Olha, o Senhor, né? O eu sou é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, né? A palavra diz aqui, ó, em pastos verdejantes. Ele me leva para junto às águas de descanso, refrigera minha alma. Então Ele está falando de um Deus que Ele tem uma grande esperança, né? Sempre que Ele precisa, Ele tem esse Deus do seu lado, né? Então nós estamos falando isso, né? Porque é um Deus que Davi falou o seguinte: a minha fé está no eu sou, a minha confiança está no eu sou, né? Então, quando nós falamos aqui, quando eu tenho a confiança no Deus que é, não num Deus que vai ser, não num Deus que foi, isso me dá a confiança de que eu posso contar sempre com o mesmo Deus, que Ele é o imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Você está me entendendo? Então, quando nós falamos aqui, né, o grande eu sou, Ele não é que Ele vai ser, é um Deus que nada pega Ele de surpresa. É um Deus soberano. Soberano, Ele está acima de todas as coisas. Nada pode assustar o Senhor. Nada pode falar, meu Deus, Ele vai falar, né? Ele não vai falar isso, né? Olha o que aconteceu. Essa situação que está passando, que o povo de Deus está passando, nada pode surpreender o Senhor. Nada, porque Ele está no controle de tudo. Irmãos, você que está aí na sua casa agora, né? Você está aí na sua casa, você fala assim, glória a Deus que eu tenho um teto, uma casa com uma laje, uma cobertura, estou debaixo do meu teto, estou seguro. Será que está seguro? É lógico que com Deus presente, você está seguro. Mas, assim, vamos pensar numa situação de calamidade. Vamos supor que num lugar, não é na sua casa, você não ficar assustado, exista uma nuvem negra, uma nuvem carregada com tamanha a quantidade de água que eles chamam de tromba d'água. Vocês já viram falar? Que quando há uma tromba d'água, aquelas águas caem de uma vez só naquele local e destrói tudo. Imagina que se em cima da sua casa, ou em cima da casa daquela pessoa, né, tivesse uma nuvem carregada que poderia cair a qualquer tempo. Você está falando assim, eu tenho um teto, mas acima desse teto tem um perigo. Como é que você se livraria desse perigo? Ah, eu já sei, pastor. Eu pegaria um avião e subiria, passava por essa nuvem e ficaria sobre as nuvens. Aí ninguém vai poder me atingir. Engano seu. Porque se houvesse ali, do espaço sideral, uma chuva de meteoros,
e fosse ali e acertava esse avião. Então você não está seguro. O que eu estou falando? Deus é soberano. Nada pode atingi-lo. Pelo contrário, quando nós falamos desse espaço sideral, né, eu queria dizer para vocês que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele criou o universo. Quando você fala assim, o espaço sideral, eu estava só fazendo um levantamento aqui para eu colocar uns números para vocês. Existe no espaço, por exemplo, uma galáxia, né? Uma galáxia tem lá entre 150 milhões a 250 milhões de estrelas. O que são as estrelas? São astros luminosos, né? Corpo celeste. Por exemplo, o planeta, a Terra, Marte, a Lua, são planetas que são astros não luminosos, né? Que não tem luz própria. Mas um astro luminoso pode ser o Sol. Uma estrela são milhões de vezes maior que a Terra. Agora, eu estou falando para vocês que existe de 150 a 250 milhões de galáxias. E cada galáxia tem tantas estrelas. Ou melhor, eu falei errado. Cada galáxia tem 150 a 250 milhões de estrelas. E existem cerca de 3 trilhões de galáxias. Dá para imaginar que tudo isto é o universo e Deus tem isso tudo na palma da sua mão, no seu controle? Esse é o Deus grandioso que Davi falou assim, esse é o eu sou, que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o Deus tão grandioso que nós servimos, né? Que então, se nós sabemos quem é Deus, um Deus que tem o universo, que essa grandiosidade tão grande em suas mãos, nada pode surpreender o nosso Deus. Nada. Então, se nós sabemos que tudo está no controle do Senhor, e nós temos a comunhão com esse Deus, e Ele é o nosso pastor, e se nós tivermos essa confiança que o rei Davi tinha em Deus, você vai dormir tranquilo. Porque Deus, como nós falamos aqui, Ele está cuidando de você. Está cuidando de nós, está cuidando de cada um de nós. Por isso, o rei Davi fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, eu estou começando a palavra falando quem é o Deus. Quem é Deus para você? Às vezes você fala assim, Deus é um ser triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus é um ser invisível, né, mas real. Deus é isso. Mas quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso. É aquele que nada pode surpreendê-lo. Deus é aquele Deus que nada sairia do seu controle. Então é esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nós queremos que você tenha a mesma confiança como o rei Davi tenha, né? Quando ele falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então agora, depois dessa introdução, o Senhor é teu pastor, né? Ele é que te guarda. Você tem comunhão com Deus. Você já reconciliou com Deus, né? Então é isso que nós precisamos para que a gente possa, assim como Davi, nos sentir seguro, né? E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, né? Esse Deus tão grandioso vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Não há o que temer, né? Porque nada me faltará. Irmãos, como o pastor João colocou aqui, de uma parte de preocupação, né, que todas as famílias, o Estado, o governo está pensando, né, uma preocupação mundial. Essa história do coronavírus, nós temos 2 grandes problemas. Um problema chama-se contaminação, né? O primeiro problema que eu queria destacar aqui, que nós temos que entender que ele existe, não adianta a gente falar, vamos dar glórias a Deus e para casa não existe nada, porque a gente não estaria sendo
não estaria sendo responsável de termos essa consciência que ele existe. Então, quando nós ouvimos sobre essa crise do coronavírus, eu queria só falar alguns números que eu entendo que vale a pena a gente abrir os olhos. Por exemplo, me chamou a atenção quando eu olhei hoje os números, comparar os números dos Estados Unidos com o Brasil. Hoje, de pela manhã, eu vi que nos Estados Unidos tinha 312 mil pessoas contaminadas e 8,5 mil mortes. No Brasil, né, haviam, de manhã, 10,3 mil pessoas contaminadas e 447 mortes. Irmãos, olha que coisa interessante. Olha que coisa que me chamou a atenção. A população dos Estados Unidos são 320 milhões de habitantes e a do Brasil, 200 milhões de habitantes. Falando em números redondos, pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo. Não chega a ser 1,5 vezes maior. No entanto, nós estamos falando que o número de contaminados, né, reconhecidos nos Estados Unidos são 30 vezes o número aqui do Brasil. Aí quando você coloca o percentual de pessoas contaminadas vezes pessoas que foram a óbito, lá eles são 2,3%, 2,7% que foram a óbito, no Brasil 4,3%. Aí uma outra informação que me chamou a atenção. Uma notícia de que nós temos que o teste, né, para saber se a pessoa está contaminada ou não, demora, a pessoa fica conhecendo o teste, ela não fica conhecendo quando ela vem a óbito, porque sai 1 mês depois que a pessoa for a óbito que sai o teste. Eu falei, caramba, né? Estava demorando tudo isso. O Brasil comprou mais de 40 milhões de testes rápidos para sair em 20 minutos, mas ainda não chegou. Então, ainda estamos, a realidade nossa é que nós temos um sistema de fazer esses testes para saber se é coronavírus ou não, ainda demorando uma eternidade, enquanto que nos Estados Unidos ele já tem um sistema de teste rápido. Então, irmãos, o que as autoridades estão falando, construindo hospitais de campanha, se preparando, não é por acaso. Por quê? Nós estamos falando o seguinte, se lá nos Estados Unidos, né, o número deles estão 30 vezes mais contaminados que aqui, eu acredito que pode ter muitas pessoas contaminadas que não tiveram a oportunidade de fazer o teste. Mas isso aí muda alguma coisa? Isso aí, apenas para a gente entender que a contaminação que as pessoas estão falando, ela é grandiosa, né? Não é uma brincadeira, e é uma grandiosidade esse número de pessoas que vão ser contaminadas, que possa ser. Se você olhar também um outro número que, vamos supor, todas as pessoas que estão com síndrome de deficiência respiratória, no Brasil tem 80 mil, né, que, vamos supor, que fizeram o teste, 50% fossem do coronavírus, Covid-19, né? Então nós teríamos aí um número poderia ser já pessoas contaminadas. Mas assim, a gente não sabe. Nós não sabemos. Então, mas esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A quantidade de pessoas que serão contaminadas. Hoje, quando nós falamos aqui no coronavírus, falava-se no começo, né, que era uma doença de rico. Só quem andava de avião que pegava. E eu estava preocupado porque eu andava bastante de avião e não era rico, né? Mas hoje, nós sabemos que ele sai dessa esfera e a grande preocupação é quando ele alcançar as grandes comunidades onde moram várias pessoas em 2, 3 cômodos. Então, isso aí é uma grande preocupação da contaminação. Então, esse é um grande problema, que é a questão do risco da contaminação, que nós não sabemos, né, essa curva epidemiológica, né, se ela vai ser alta, se vai ser baixa. Estamos trabalhando para que ela seja baixa,
para que os hospitais deem conta, né? Esse é um problema. O segundo problema, né, que nós estamos vendo é a paralisação da economia, né? O que o pessoal lá fora já deu o nome de lockdown, né? Lockdown. Para tudo, né? Ninguém faz nada, vai todo mundo para casa, né? E eu estou trabalhando já há mais de 15 dias, né? Fazendo home office, trabalhando em casa. Eu tenho que tem muita gente que está aqui, está ouvindo, também está nesse sistema. Quem está trabalhando em casa, está podendo continuar, glória a Deus. Mas tem muita gente que está em casa sem trabalhar, a empresa está parada e vai ter um colapso econômico, né? E esse é o grande movimento que o governo está fazendo, que nós citamos aí na hora da oferta. Eu tenho participado de reunião com o governo, né, com a Secretaria de Política Econômica, né, para poder, aquilo que diz respeito à área que eu atuo, e o governo está preocupado realmente em manter as empresas vivas, não permitir que as empresas venham a quebrar, porque acredita-se, como tudo, que essa situação vai passar, e depois que passar, as empresas têm que existir, né, para retomar. Porque se as empresas estiverem falidas, houver uma crise, um colapso de paralisação ao ponto de encerramento das atividades, isso aí, para retomar, é um custo muito maior e uma dificuldade muito maior. Então, nós estamos falando que o segundo grande problema que nós estamos falando aqui é os recursos para as famílias que precisam trabalhar para comer. Por isso que nós, como igreja, nós estamos assim nos movimentando no sentido de fazer um fundo para os membros da nossa igreja, para que a gente possa, se tiver situações de necessidade, né, que a gente possa ter um recurso para socorrer. E essa reunião a gente vai discutir amanhã, né, às 20h30, nessa reunião que nós vamos fazer por videoconferência, tá? Então vocês estão convidados. Irmãos, o que nós estamos falando aqui, né? Por que nós estamos falando como igreja essa preocupação? Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 6:25, ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, o que a palavra de Deus fala? Não se preocupe, né, com aquilo que se haver de comer e beber, nem com aquilo que se há de vestir. Então, nessa necessidade, se você vê, o homem tem necessidade, né, ninguém vive sem água, ar, alimento, agasalho. O ar, Deus dá gratuitamente, ainda ninguém está cobrando por ele. A água, né, ela é tratada, a natureza da água mas precisa ser tratada, paga-se o tratamento da água. O alimento, nós temos que trabalhar. O agasalho, nós temos que trabalhar. Agora, se você não pode trabalhar, como é que vai ter? Então, nisto que Deus fala o seguinte: Deus dá para um passarinho, Ele cuida das aves do campo, Ele cuida do lírio do campo, quanto mais dos seus filhos. Então, nós como igreja, nós temos que estar prontos para aqueles que Deus abençoou de poder estar contribuindo com esse fundo, poder ajudar, né, aqueles que porventura precisarem, né, nós ter esse recurso. E se não precisar, nós vamos transformar isso em cestas básicas para ajudar outras pessoas. Então, nós estamos falando aqui, né, é uma crise mundial que eu vejo que é uma provação que nós passamos, né? É uma crise mundial que não deixa de ser uma provação para nossas vidas, como foi colocado até aqui na hora da oferta. Então, quando nós falamos aqui, né, dessa provação, nós precisamos
nós vamos passar por uma situação difícil, e nessa situação de dificuldade que ninguém consegue planejar como é que vai ser, nós precisamos de Deus para nos guiar. Precisamos do Senhor dando a direção. Nós precisamos de que haja esse Yahvé, que é o grande eu sou, aquele que é imutável, aquele que nada pega ele de surpresa, aquele que está com tudo sob controle. Nós temos que ter esse Deus do nosso lado. Eu via uma frase, há muitos anos, aquelas frases de caminhão, de caminhoneiro, na placa traseira, está dizendo assim: Deus sem o homem continua sendo Deus da mesma forma, mas o homem sem Deus é nada, não é verdade? Quem somos nós, né, sem Deus? Mas muitas pessoas achavam que eram o Todo-Poderoso. Muitas pessoas achavam que podia tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu nasci num berço de ouro, eu sou uma pessoa capitalizada, né? Eu ganhei dinheiro, eu sou inteligente. Tá bom, você tem dinheiro. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Vou assistir um show em Paris. Quero ver você viajar para lá. Quero ver alguém fazer um show para você. Quero ver. Não existe, né? Não existe o que você pode fazer com o seu dinheiro. Por quê? Porque as pessoas estão numa situação em que elas foram obrigadas a fazer uma reclusão para que pudesse ter uma garantia de subsistência. Então, nós estamos vivendo uma situação em que nós estamos falando aqui de uma crise sanitária que passa por uma crise econômica e torna-se uma crise humanitária. E nessa crise humanitária é que nós, como igreja, temos que começar a pensar, né? Começar a pensar, tantas vezes que nós ensinamos a palavra do amor ao próximo, de suportai-vos uns aos outros. Como é que isso se aplica? Então chega um momento em que nós precisamos de um Deus, aquele Deus soberano na nossa vida, aquele Deus que nada vai pegar ele de surpresa. Não é essa crise que pegaria de surpresa, mas eu vejo como uma provação, né? Então, sabendo que Deus é uma provação, então, mas Deus já foi preparando isso, e através da palavra, quem conhece a palavra vai entender que através da palavra Deus já vem nos ensinando a nos preparar para esses dias maus. Por isso que nós temos que trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Porque a pessoa que não conhece a palavra, ela fica perdida. O tema de hoje, que nós vamos ministrar aqui para vocês, está passando pela crise com vitória, né? Esse é o desafio, passar por essa crise, né? Muitos passarão, outros, né? Outros ficarão no meio do caminho, mas passar com vitória. E uma coisa que eu quero colocar aqui, com todas as letras, eu não tenho dúvida que isso é um grande sinal dos fins dos tempos, né? Então, nós não temos dúvida que é um sinal do fim dos tempos de Deus, um sinal amoroso, um sinal misericordioso. Mas, pastor, como é que pode ser um sinal amoroso, misericordioso, com tanto acontecimento? Porque Deus está mostrando, né, como as coisas que nós achamos que nós somos todo-poderoso, de uma hora para outra nós não podemos nada, né? Uma situação em que as pessoas falavam, olha, problema dos chineses, né? Agora está no mundo inteiro. Ninguém pode dizer que não existe problema, né? Então isso aqui é um sinal de Deus para que ninguém fosse pego despreparado, porque ainda não é o fim. Porque a palavra diz que o mundo não vai ser destruído por pandemia, né? Não está escrito que vai ser pandemia, né? A Bíblia fala que quando essas coisas começarem a acontecer, a palavra diz, regozijem, jubilem-se, né? Levante-se em alegria, ergam a cabeça, porque está próximo a sua redenção. Então Jesus está voltando. Esse é a mensagem que o Senhor está dando,
né, esses sinais do fim dos tempos que Deus está falando, né? Então, o mundo lá fora pode ficar surpreso. O mundo lá fora, as pessoas que não conhecem Deus, não conhecem a palavra, estão apavorados, em pânico, mas nós, igreja de Jesus, não podemos ficar surpresos, porque nós aprendemos isso, que Jesus voltaria, né? E a palavra do Senhor, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas 21, né? Olha só o que diz a palavra. Lucas 21, no verso 9. Vocês estão acompanhando aí, né? Quem está com a sua Bíblia papel, eletrônica. No verso 9 diz assim: quando ouvires falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. O fim será logo, né? Aliás, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando sinagogas aos cárceres, né? Então, veja bem, aqui no verso 17, né, o Senhor está dizendo aqui, ó: sereis entregue até por vossos pais, tal. De todos sereis odiados por causa do seu nome. Contudo, presta atenção, o que Deus fala aqui é no verso 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Esse é o Deus que nos guarda. Deus está falando o seguinte: vai acontecer epidemia, terremoto, guerra, nações contra nações, mas, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Eu ouvia sempre falar, talvez você já ouviu falar isso, que Deus, né, sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, né? Uns mais, outros menos. Aí eu falava assim, né? Por que será que Deus... Por que fala que Deus sabe quantos fios tem? Por que vai servir isso aí, né? Está aqui. Porque não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. Quer dizer o quê? O cuidado que Deus tem para nos cuidar, nos guardar. Então, Jesus está voltando, né? Todas essas coisas são sinais da volta de Jesus, para que ninguém seja pego de surpresa. Esse é o recado. Esse é o recado, claro, eu não tenho dúvida disso. Então, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós ficamos em casa, né, uns podendo trabalhando, outros sem poder fazer nada, sem ter lugar para ir trabalhar porque ninguém está arrumando emprego, sem tal, né, numa situação de inércia. Nesse tempo de crise, o que nós temos que fazer? Orar, irmãos, porque a oração é a nossa arma de guerra, né? Oração é a nossa arma de guerra. Nós temos que clamar a Deus por misericórdia. Clamar a Deus para que essa nuvem negra que está sobre o Brasil, sobre o mundo, que ela passe, né, rapidamente, né? Que ela passe rapidamente, porque é uma situação que nós sabemos que é passageiro, mas que ela passe. Agora, o que nós estamos falando? A grande tragédia é se essa curva epidemiológica for alta, né? Então, nisso aqui, países, nações, vão sofrer uns mais que outros. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação, a força da oração. Quando vocês comparam, vocês já devem ter visto no jornal falar de países que estão com maior ou menor curva de mortes de contaminação, na curva epidemiológica, né? É meio nome difícil de falar. Olhem para a Coreia do Sul. Olhem como é baixa ali
a curva epidemiológica da Coreia do Sul. Por quê, pastor? Porque eu vou contar para vocês uma situação especial da Coreia. A Coreia, mais de 20 anos, né, acho que desde a Segunda Guerra, eles foram massacrados, foram reduzidos, e os 3% da população cristã eram tão pobres, tão massacrados, que eles não tinham condição, não tinha jeito de sobrevivência. E eles não tinham jeito. E o único jeito que eles descobriram foi clamar a Deus, misericórdia. Então, a Coreia do Sul, irmãos, ela se uniu. E aquele grupo foi fortalecendo, foi crescendo. E hoje tem mais de 50% da população são cristãos. Mas não são cristãos de Araque, né, como a gente diz aqui no Brasil. São pessoas que oram de madrugada todos os dias. E por conta dessa oração, que eles estão fortes, só para você ter uma ideia, a maior igreja evangélica do mundo está lá em Seul, né, numa ilha lá que eu esqueci o nome, uma igreja que tem uma Assembleia de Deus lá, coreana, que tem 3 milhões de membros. Essa igreja, quando se reúne, tanta gente que precisa mais de 5 mil pessoas, 20 mil pessoas só para servir a ceia, né? Então, irmãos, essas pessoas todas orando, buscando a Deus de madrugada, e eles, a oração deles, né? Então, essa curva epidemiológica lá embaixo é porque poder de oração. E eles estão orando pelo Brasil, e eles estão falando: Brasil, levanta e ora. O Brasil tem uma população cristã grande, mas só que não tem cristãos entendendo que nem eles entenderam. Que chegou no momento em que eles não tinham nada, não sabia como sobreviver, e eles buscaram a Deus em oração e continuaram fiel a Deus, e são cristãos que entendem que precisa de Deus e sabem o poder da força da oração e se unirem em oração. Então a nossa igreja precisa estar orando, o Brasil precisa orar, né? Então hoje foi o dia nacional aí de intercessão. Nós estamos fazendo um grupo de intercessão aqui na nossa igreja. Eu tenho chamado a igreja para orar todo dia às 22 horas, mas não precisa ser só essas 22 horas. A hora que você levanta, ora para a sua família, ora pela nação. Aliás, a dica é essa, né? Orar primeiro pela nação, para que Deus coloque a disciplina nos governantes, para que Deus coloque sabedoria para os governantes, para que Deus oriente os nossos governantes, porque não adianta você orar para a sua vida se os governantes estiverem sendo manipulados pela obra do mal. Então, ore para que Deus trabalhe na vida dos governantes, dos nossos cientistas para descobrir a vacina, para os nossos médicos, para os nossos profissionais da saúde. E depois você chega e ora para a sua família, né? Depois que você orar por todas essas pessoas. Então, nós precisamos orar. A população precisa orar. Então, nisto, a palavra de Deus fala lá em Romanos 1,16. Romanos 1,16, Paulo fala o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiro os judeus e depois também o grego, ou seja, é para todo mundo. O evangelho não é só para judeus, que naquela época tinham judeus, é para todo mundo. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. E aí, Paulo continua, ele fala assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Se você tiver fé, se você buscar a Deus, você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Então, nisto, né, a gente vê também, né, uma história de Jeremias. Jeremias, o profeta Jeremias, foi um profeta que viveu na época do cativeiro. O povo de Deus foi desalinhando de Deus, foi se afastando de Deus. Tantas coisas que Deus fez por esse povo,
chegou ao ponto do povo virar as costas para Deus, e Deus, ele não teve outra alternativa senão permitir o juízo, né? E aí, Jeremias, naquela hora da dureza, na hora que a mão de Deus estava pesando, ele sabia que tinha a promessa de Deus na palavra. E ele fala o seguinte, né? Jeremias, ele fala lá em Lamentação, né? Também é um livro escrito por Jeremias, Lamentação. Ele fala o seguinte: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Né? Irmãos, quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz a vitória. Então, o que eu estou falando aqui? Que a palavra de Deus tem muitas promessas para a nossa vida. Como é que você vai trazer a lembrança se você não ler a palavra? Então é momento da gente dar um tempo para a leitura da palavra, para poder ver, visitar as promessas de Deus, orar nas promessas de Deus, falar, clamar a Deus pelas suas promessas, porque Deus tem promessa para a nossa vida. Deus tem uma promessa na sua vida. E a palavra diz assim, né? A misericórdia do Senhor, no verso 22, são a causa de não sermos consumidos, tá vendo? Às vezes vem situações duras, mas Deus não permite que sejamos consumidos, porque a misericórdia de Deus se renova em nossa vida toda manhã. Olha o que diz a palavra: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, olha que lindo. O livro de Lamentações, Jeremias fala assim: quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. O que dá esperança? Mesmo que você está vendo uma situação difícil, tem promessas de Deus para a sua vida, para a sua família. Tem que trazer à lembrança aquilo que dá esperança, porque se você falar não tem jeito, aí a coisa desandou mesmo. Mas se você lembrar que Deus tem uma promessa na sua vida, na sua família, você vai clamar a Deus por essa promessa. E a palavra diz que a misericórdia de Deus é o que tem livrado de não termos sido consumidos. E assim também se cumpre aquilo que nenhum do fio do cabelo seu será tocado. Mas quando você considera Deus, né, o justo viverá por fé. Irmãos, nós temos visto falar de faltar coisa no supermercado, né? Faltou álcool, em gel, né? Máscara nas farmácias, os respiradores, né? Nas indústrias aí para abastecer os hospitais. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês: no supermercado de Deus não falta nada, porque o supermercado de Deus é inesgotável. Grava isso. No supermercado de Deus, a fé está lá com a prateleira cheia. No supermercado de Deus, né, existe a graça do Senhor Jesus, não porque você merece, mas quando você clama ao Senhor, você pede perdão pelos seus pecados, a graça do Senhor está lá, né, a prateleira cheia. Nós estamos falando, né, que sabedoria Deus dá a todos que pedem. O supermercado de Deus é inesgotável. Então, lembra-se disso. Ora nessa direção. Senhor, a tua misericórdia não tem fim. Então, tenha misericórdia, Senhor Deus, né? Me ajuda, né, na minha família, me ajuda a nossa nação, ajuda o nosso emprego, a nossa empresa. Ora pela igreja, ora pelas nossas famílias, né? Ora pela liderança. Enfim, nós temos que lembrar isso, né? Jesus já pagou um preço alto. Então a graça do Senhor já está dada. O que precisava ser feito já foi feito. Nós temos que reivindicar aquilo que Ele fez, pagou por nós na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Então nós temos que buscar isso, irmãos. Nisto você vai se fortalecendo. Agora, tem assim, eu quero passar aqui para a gente caminhar para o encerramento, falando em 5 pontos que nós precisamos estar com ele em mente para poder atravessar essa crise com vitória. Tem 5 pontos aqui que vale a pena você refletir neles. O primeiro ponto, em primeiro lugar,
para a gente passar, né? Para passar por essa crise, né? Uma coisa que você precisa saber, que a crise é passageira. Não existe nenhuma epidemia, pandemia que durou a vida inteira. Se vocês olharem no passado, né, já houve aqui a gripe espanhola, já houve a peste negra, já houve a gripe do frango, aviária, do suína, né? Mas já foram. Essa também vai passar. Então tudo passa, mas assim, como é que vai passar, pastor, né? Nós estamos no olho do furacão. Com fé, né? Mas se você é aquela pessoa que tem pessoas, por exemplo, né, que, olha, eu não consigo passar num túnel escuro. Se você sabe que é passageiro, né? Eu tenho uma situação de um parente nosso que tem problema de claustrofobia, né? Então, quando a gente desce, está passeando para o litoral, vai passar pelo túnel, vai passar na Imigrante, meu Deus, né? Fala assim, olha, fica tranquilo que é rápido, é passageiro, é só fechar os olhos, né? Fica esperando aí que não vai demorar, já vai passar. Aí, eu queria dizer para vocês que Tiago, ele fala também, né, na Bíblia fala o seguinte, né? Tiago 1:2 fala, tem de motivo de grande alegria passar por várias tribulações, né? Porque ele fala assim, tem de motivo de grande alegria porque isso passa. Tem de motivo de grande alegria, ele não fala ficar nas provações, passar por várias provações. Então, se a palavra de Deus, se Tiago já fala, né, é uma coisa passageira, nós temos que ir entendendo que se a gente administrar essa situação com fé, com esperança, isso vai passar e não importa que os dias maus virão. A palavra está lá em Efésios, fala o seguinte, que nós temos que estar revestidos da armadura de Cristo para que no dia mau, depois de passar por tudo isso, nós prevalecermos, né? É como é que você vai ficar depois disso tudo, né? Então, nisto aqui, a palavra de Deus fala que isso vai passar. Agora, como é que nós vamos ficar? Uma coisa eu tenho certeza, né? Que vai haver muita mudança, né? Não temos dúvida que seremos bem melhores depois do que tudo isso. Eu não tenho dúvida que a igreja de Jesus será outra igreja depois dessa situação. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que, né, as pessoas vão melhorar o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque hoje, até antes de chegar essa crise, ninguém acreditava que nós fôssemos precisar tanto de Deus na nossa vida. Tem gente que até agora ainda continua achando que não precisa, né? Mas quando a pessoa tem juízo, quando a pessoa começa a entender que nós estamos sem ação, se Deus não pôr a sua mão em nosso favor, se Deus não agir em nosso favor, né? Então, nisto, nós estamos vendo aqui que essa situação vai nos fazer melhores, porque as pessoas estão se aproximando de Deus, né? As pessoas serão mais responsáveis. Pensa vocês uma coisa comigo. O que diz a palavra em Apocalipse? Que Jesus, quando ele vier, ele vai encontrar com uma igreja gloriosa, não é isso? Não é isso que você lê na Bíblia? Agora, que igreja gloriosa nós temos nos dias de hoje, antes dessa crise? Não estou falando isso metendo pau na nossa igreja, não, estou falando da igreja de uma forma geral. As pessoas, cada um achando que já está com seu quinhão no bolso, com a sua vida resolvida. Para que igreja? Para que compromisso com Deus? Para que fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, que igreja gloriosa que Jesus iria encontrar. E como está chegando o dia de Jesus voltar, essa igreja vai se alinhar. O que o Senhor colocou no meu coração é que o nosso general Jesus Cristo, ele está vindo para alinhar o exército. Então, pensa aquele Deus todo-poderoso que tirou o seu povo do Egito, que tinha todas as coisas endereçadas. Ele dava comando, olha,
a hora de levantar, a nuvem se levantava, o povo começava a marchar, né? A hora que a nuvem parava, o pessoal parava, havia uma obediência, havia um temor a Deus, mas os anos vão passando, as coisas vão passando, as pessoas vão se esquecendo e começa a abandonar, mas o Senhor está voltando, então é hora de alinhar o exército novamente, é hora das pessoas saberem o seu lugar no exército de Cristo. Então, por isso que eu estou falando, né? A nossa igreja vai ser uma igreja muito melhor, né? Uma igreja vencedora, né? Uma igreja de pessoas que vão estar mais perto de Deus, vai estar mais firme, comprometida. Então, a primeira coisa que eu citei aqui, que essa crise vai passar, né? E quando ela passar, nós vamos ser uma igreja melhor, porque Jesus está voltando, e as coisas vão se encaixando nos seus devidos lugares. A segunda coisa que eu chamaria a atenção é que para passar por essa crise com vitória, você precisa entender o que Deus está falando. Qual é a mensagem de Deus com isso tudo que está acontecendo. Se você lê Provérbios 14, 15, a palavra diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Você não pode dar ouvido para qualquer coisa que as pessoas estão falando. Hoje é tanto vídeo daqui e vídeo de lá, que você tem que começar a separar e ver o que diz a palavra de Deus. Ficar naquilo que Deus está falando. Provérbio 23, 23, a palavra diz assim, ó: compra a verdade e não a venda. Compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Então, não perca de vista a verdade, a palavra de Deus. Não perca de vista aquilo que é promessa de Deus, né? Então, aquilo que as pessoas estão falando que não tem nada a ver com a palavra de Deus, desconsidera, né? Então, nós não podemos perder a visão. Qual é o propósito de Deus? Nada acontece sem um propósito, tá? Então, eu vejo nisto a mão de Deus trazendo as pessoas mais perto, mais comprometidas, né? Então, nisso tudo, muitas coisas estão sendo faladas aí, a gente tem que pegar e deixar, jogar no lixo, um monte de lixo que está sendo veiculado aí. 2 Coríntios 4, de 17 e 18, a palavra de Deus, segundo Paulo, fala assim aos Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória acima de toda comparação. Então, vamos lá. A nossa leve, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele está falando o seguinte: essa tribulação que nós estamos passando é leve e momentânea, passageira. Ela produz para nós o eterno peso da glória. É esse o objetivo. Está confirmando o que eu falei. O peso da glória é a gente saber que Deus está no controle, que há um propósito de Deus de aproximar as pessoas, de alinhar o seu exército, acima de toda comparação. Então esse versículo aí a gente tem que deixar na geladeira lá, porque o que está por trás disso é muito maior, que é trazer o povo de Deus para reconciliar com Deus e chegarmos juntos para estarmos todo pronto, preparado, como a igreja gloriosa de Jesus, para estar pronto para encontrar com o noivo na glória. Então, nisto, a palavra de Deus fala o seguinte, né? Não dê ouvido a tudo que as pessoas falem, não deixe os seus olhos se fixar em outra coisa a não ser aquilo que está na palavra. Porque vem coisas, se você tirar o seu olho da palavra, você começa a se perder. Você começa a entrar em pânico e você se perde daquilo que está por trás, daquilo que Deus está falando conosco, né? Então, todo mundo está olhando para a crise. Todo mundo está olhando pelas mortes, pelas contaminações. Nós estamos olhando um Deus que está vendo o povo se aproximar dele. Um Deus que sabe que Ele é o socorro presente nas tribulações. Um Deus que sabe que Ele pode livrar. Ninguém pode livrar como o Senhor. Ninguém pode nos livrar como o Senhor.
não tem remédio, não tem vacina, não tem nada. Se Deus não agir de misericórdia, seremos todos consumidos. E a palavra dele diz que nenhum dos fios de cabelo serão tocados. Então, nisso aqui, né, não deixa os seus olhos se fixar nesses grandes números. Os números estão aí para a gente entender que existe uma realidade se desenhando. Mas assim como o faraó colocou o povo de Deus lá contra o mar, né, naquele momento em que parecia que era o fim, Deus do impossível veio e abriu o mar vermelho. O faraó não esperava aquilo lá. O faraó falou assim: matei todo mundo para largar a mão de serem ousados, né? Matei todo o povo hebreu. Mas quando ele chegou lá, o mar já tinha se aberto. Então, irmãos, às vezes a situação se converge para um mar na sua frente, de problema, de situação calamitosa, mas não se perca com o que as pessoas estão vendo, mas olha aquilo que não se vê, que é se preparar para que o impossível de Deus possa acontecer. E eu creio nisso. Você crê na palavra, também você tem que entender que nós temos que olhar para aquilo que é eterno. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui é temporal, né? Então, aí a pergunta é o seguinte, né? Terceiro lugar é que terceira coisa aqui para nós passarmos por essa crise com vitória, diferente das pessoas aí fora, você tem que focar naquilo que não balança, aquilo que não muda. Como assim, pastor? Eu quero que você entenda uma coisa. Tem dois grupos de pessoas, as que vão ser ajudadas e as que vão ajudar os que precisam de ajuda. Você quer ser quem? Aqueles que vão ser ajudados ou aqueles que Deus vai te usar para ajudar outras pessoas? Então, nesse momento, Deus está formando o seu exército, uma igreja vencedora, para poder se movimentar, para ajudar aqueles que precisam. Se você é aquela pessoa que fala assim: ah, não, eu não vou mover uma palha pelo meu irmão, tá bom? Então você provavelmente vai ser aquela pessoa que vai precisar ser ajudada. Agora, eu não queria estar no seu lugar, né? Não queria estar no seu lugar, eu preferia ser aquela pessoa que vai ser a ajudadora. A palavra diz aqui, ó, o ponto que nós estamos trazendo é: para passar por essa crise de forma vitoriosa, você tem que focar para aquilo que não balança. Então, nós sabemos que muitas coisas vão mudar no Brasil. Eu, particularmente, já estou vendo no meu trabalho muitas leis sendo preparadas, muitas coisas mudando, né? Comunicação mudando, né? As situações estão mudando. Muitas coisas vão mudar no Brasil, né? Muitas mesmo, né? Então, o que nós temos que ver nessa história toda, né? Que quem passa por uma situação que nem nós estamos passando, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Vai passar para melhor. Quem passa por uma situação e vê a mão de Deus operando, fala assim: existe um Deus, né? Eu não sou poderoso, mas Ele é poderoso. Então, existe uma situação em que nós vamos passar, né? Então, nessa situação aqui, o que eu posso falar para você, né? Nessa questão que eu falei, o crente que não estiver distante de Deus, esse vai sair muito fortalecido. O crente que estiver firme em Deus, porque Deus, Ele não muda. O Brasil vai mudar, o mundo vai mudar, mas se nós estivermos focados naquilo que não muda, nós vamos sair diferentemente positivo. Mas quando nós falamos nessa situação, eu posso afirmar para vocês, né, que vai ter muitas pessoas que estavam distantes de Deus, vai se fortalecer na fé, vão ser outras pessoas, a vida dele vai ter outra experiência com Deus, vai andar no sobrenatural de Deus, vai ter experiência com Deus, mas vai ter aquele que não está ligado em Deus, que vai falar assim: olha, vai culpar Deus, o culpado foi Deus, esse Deus aí só arruma para a nossa cabeça, né? Então, aquele que está distante de Deus, se ele não perceber, ele vai sair muito machucado,
Então, nisso aqui, por isso nós temos que focar naquilo que não muda. Quando a gente fala assim, focar naquilo que não muda, é não olhar na circunstância, mas olhar, por exemplo, uma coisa que eu posso falar aqui, tudo vai mudar, mas quem que não muda? O Deus Todo-Poderoso, que nós já falamos desde o início, que Ele é imutável. O Deus que estava no controle, continua no controle de tudo, né? Quando nós falamos aqui, um Deus que se importa com cada detalhe da sua vida, Ele era assim e continuará assim. A Bíblia não diz que depois da crise Deus vai começar agora a deixar com que as coisas aconteçam de ruim. Pelo contrário, a palavra diz que todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então, esse Deus do impossível que nós falamos, que Ele é capaz de mudar o Mar Vermelho, né, de abrir o Mar Vermelho, Ele continuará sendo o Elohim, o Deus Altíssimo, Ele continuará sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão, Ele continuará sendo El Shaddai, o grande, o Todo-Poderoso, enfim, Deus não muda. E é esse Deus que nós estamos com Ele e que Ele vai nos trazer a vitória, né? Então, nisto, eu queria lembrar que esse Deus que tem promessa na sua vida, as promessas estão lá. E uma das promessas que Deus tem na sua vida é que Ele ainda vai fazer grandes coisas na sua casa, na sua família. Então, nisto, você fala assim, eu ainda não vivi aquilo que tem promessa para a minha vida. Então, nisto eu creio. Então, Jeremias 29, 11, aquilo que o pastor João até citou aqui, ele fala assim, eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha aqui, eu vou repetir de novo. Olha só, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Existe, Deus falou assim, então tem um pensamento, coisa que você nem imagina, né? Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, se nós crermos na palavra, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tenho certeza que Deus vai mover, né, o seu braço em nosso favor. Tá? Então, em quarto lugar, para passar nessa crise com vitória, você precisa saber que não importa o que aconteça, Deus passará isso com você. Amém? É Emmanuel, Deus conosco, em toda situação. Não importa, pastor, e se acontecer de eu ser contaminado, fica tranquilo. Deus, Ele estará contigo. Se acontecer, isso pode ser acontecer uma situação dessa para Deus provar, assim como Ele provou para os amigos de Daniel lá na fornalha ardente. Deus teve situação para mostrar lá para Nabucodonosor o poder dele. Daniel, os amigos de Daniel estavam lá, não se dobraram àquela estátua do rei, e aí contrariou um decreto do rei, e eles foram fiéis, e aí eles foram condenados a serem queimados vivos na fornalha ardente. Todo mundo já viu essa história, né? Que eles foram lançados numa fornalha 7 vezes mais quente que o normal, que já era muito quente. E a palavra diz que Nabuco falou assim, mas espera aí, não eram 3 que nós jogamos lá, estou vendo 4. Estou vendo o Filho do Deus lá junto. Então, escuta o que eu estou dizendo. Pode ser até que isso venha a ter uma situação de contaminação, não te preocupe. Porque se Deus, Ele permitiu que Daniel, os amigos de Daniel foram lançados lá, Daniel fosse lançado na cova dos leões, a palavra diz que Deus permitiu que eles fossem lançados lá e Deus tirou o poder do fogo. Não deixou que aquele fogo queimasse, senão as amarras da mão daqueles amigos de Daniel. Deus fechou a boca dos leões. Ou seja, esse é o Deus do impossível.
né? Então fica tranquilo, né? Porque se acontecer de uma contaminação, assim como Deus agiu em favor dos amigos de Daniel, Deus estará contigo, né? Porque é uma promessa do Senhor. Isaías 43, de 1 a 2, olha só o que Deus falou através do profeta. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passarem, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então, irmãos, esse Deus, ele está falando assim, né? Eu estou contigo. Quando passarem pela água, eu serei contigo. Se tiver que passar por uma situação, nenhum problema, porque Deus está contigo. Irmãos, o que eu falo então? Troque as suas preocupações por oração. Troque as suas preocupações por louvor a Deus. Glorifique a Deus, né? Então, troque o seu medo pelo louvor, por poderoso Deus, né? Tremendo Deus que nós servimos, né? Então, se você é uma pessoa que tenha passado assim a ansiosidade, né? Troque essa ansiosidade, começa a colocar a paz de Deus no coração, começa a servir o próximo. Às vezes a ansiedade é porque você não sabe o que fazer. Fala assim, já que Deus está cuidando de mim, eu vou cuidar do meu próximo agora, né? Aquele tempo que eu não tinha, que agora eu sou obrigado a ficar aqui em casa, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa? De repente uma pessoa que você sabe que está com uma situação, não tem a mesma fé que você tem, liga para ela, ora com ela, né? Faça o seu momento de testemunho da sua fé, fortaleça o seu irmão, né? Então vamos fazer isso, vamos ocupar, vamos nos organizar, né? Existe nas corridas de carro um momento em que os pilotos têm uma parada de um pit stop lá, que seria parada para poder arrumar as coisas. Nesse momento em que você foi parado, você nunca parava, você não tinha tempo para sua família, de repente você está lá na sua casa, então é momento de você organizar a sua vida familiar, se aproximar, é momento de você estar mais presente, de fazer com que o amor de Deus flua na sua vida, é momento de tirar as arestas todas, né? Então, vamos fazer isso aí. E o quinto lugar, né, o quinto ponto aqui, para passar com vitória, lembra uma coisa que você já sabe, isso não é o fim da história, né? Não é o fim do mundo, né? Então, o mundo não vai acabar com pandemia. Nós sabemos disso, está escrito na palavra. Então, isso é passageiro, né? Então, nisso aí, já que você sabe disso, é um sinal que Jesus está voltando. Se é um sinal que Jesus está voltando, começa a pensar naquilo que você tem que acertar, né? Vai buscar corrigir o seu posicionamento. Se você é uma pessoa que está ouvindo essa palavra agora e não está reconciliada com Deus, busque reconciliar com Deus, né? Porque essa é uma oportunidade que nós temos para nos alinhar, colocar a nossa vida no prumo com Deus, né? Aproximar. Mas, pastor, não é errado agora que eu estou vendo a coisa ficar feia, aproximar? Aproveite enquanto é tempo. A palavra diz, buscai-me enquanto pode achar. Me buscareis e me achareis se me buscares de todo o coração. Se você se arrepender, buscar a Deus de todo o coração, Ele falou que Ele vai deixar ser encontrado por ti. Então, nisto é a palavra de Deus, né? Então, a palavra diz que Jesus está voltando de uma forma extraordinária, né? Vai se encontrar com a igreja nas nuvens, e a igreja de Jesus vai encontrar com Ele, né? Vai subir, vai ser arrebatado. Mas então, Jesus está voltando e você? Quem tem que se preocupar é aquelas pessoas que não estão bem com Deus. Aquelas pessoas que nunca quiseram acertar suas contas com Deus. Falar, não, Senhor, eu reconheço que eu andei errado.
Eu reconheço que não ouvi seu chamado, tantas vezes o Senhor chamou, que o Senhor me deu orientação para eu acertar, né? As situações minhas de falta de perdão, a situação minha de dureza de coração, a situação minha que não tinha, né, o meu relacionamento estava quebrado, eu não me esforcei nunca em consertar um relacionamento, às vezes com o pai, com a família. Então, é tempo de você se reconciliar com Deus. E pensa que Deus é aquele pai do filho pródigo, que quando o filho foi embora, ele ficou lá na estrada, esperando, olhando. Um dia esse filho vai voltar. Um dia esse filho vai voltar. Então, se você voltar, né, nesse momento, enquanto há tempo, o Senhor é o pai que está lá na estrada, esperando o filho chegar para abraçar, para te perdoar, para poder te colocar, né, restaurar a sua vida, te colocar uma roupa, né, colocar um anel de autoridade, fazer uma condição de dignidade, aquilo que às vezes está faltado na sua vida. Então, nisso aí, a palavra diz o seguinte, né, Apocalipse diz que ele enxugará dos seus olhos todas as suas lágrimas. Então, Apocalipse 21:4 fala assim, ó, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, nós estamos quase lá, mas ainda não é o fim. Ainda há tempo, né? Então, para passar por essa crise vitoriosa, né, nós precisamos entender que Deus nos chamou com um propósito. Ele quer nos usar. Faça como Isaías. Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, coloca-se à disposição de Deus na sua casa, né, nesse momento, começa a ver aquilo que você pode ajudar, né, nesse chamado que a igreja está fazendo, que nós vamos ter uma reunião amanhã, para poder estar fazendo depósito num fundo de assistência aí ao Covid-19. Participe. Se você tem o privilégio de não ter tido uma redução do seu salário, né, ajude, né, ajude. Deus vai multiplicar, né? Deus é um Deus que Ele vê aquilo que você está fazendo, né? Então, nós estamos vendo aí que a palavra diz, né, Isaías, o salmista fala o seguinte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e o seu cajado, né, me consola. Então ele está lá, né? Deus está prometendo que não nos deixará. Então, a Igreja Batista da Família de Osasco e de Sorocaba, nós estamos em casa, nós não estamos reunindo aqui no local, mas você, da sua casa, você pode fazer a obra do Senhor. Você tem um telefone, tem um jeito de se comunicar, leva uma palavra de esperança, reconcilia aquelas pessoas que não estão conseguindo com Deus. Vamos fazer a obra, vamos fazer a diferença, né? Então, vamos mostrar aí para as pessoas que esse momento de solidariedade, né? Não é assim, olha, eu estou bem, os outros que não estão, que se virem, né? Então, eu vi um vídeo hoje que me deixou muito preocupado. Eu vi um vídeo que uma pessoa liga para a família e fala, deixei minha mulher lá no hospital internada e estou aqui vou entrar em isolamento, mas eu não posso ir para casa porque meus pais estão lá, eu quero ir para sua casa, falando para um tio. O tio fala, mas de jeito nenhum, some daqui, né? Eu falei, o que é família, né? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para nós encerrarmos. Quem está passando por essa situação é terrível. Domingo passado, eu terminei aqui e corri lá para o hospital porque nós tivemos uma situação muito especial que Deus cuidou, que a Neuza, ela no sábado, né, ela estava com arritmia, nunca teve isso, coração batendo lá para cima, fomos para o hospital passar pelo médico, aquela preocupação, né, no sábado passado. Aí a médica falou assim, olha, é um perigo muito grande de infarto, não dá para voltar para casa, vai ter que ficar fazendo exame. E aí eu dormi no sábado à noite no hospital, o domingo não conseguiu fazer todos os exames, eu saí daqui do culto correndo lá para o hospital. O que eu queria comentar com vocês, né? Graças a Deus foi tudo bem,
o médico tratou dela, mas falou assim, vai embora o mais rápido possível. Até terça-feira, de sábado a terça-feira, nós ficamos lá no hospital orando, né, pedindo que Deus nos livrasse de todo o risco de contaminação. Por que eu estou falando isso? Porque eu vim lá, testemunhando. Quando nós chegamos no hospital, tem o pronto-socorro normal. Quando nós chegamos lá naquele pronto-socorro, veio uma pessoa nos receber com uma roupa toda paramentada, né? Com avental, proteção, parecendo um astronauta, né? Falou assim, o que vocês têm? Vocês têm problema gripal? Eu falei, não, o problema dela é de circulação, problema de arritmia e tal. Falei, então, olha, por favor, saia rapidamente daqui, que aqui é só lugar de risco do coronavírus. Aqui, imediatamente, eles colocariam na pessoa que está sendo naquela condição uma máscara ou proteção para não contaminar mais ninguém, né? E aí, como não era o caso, some daqui, né? Dá licença, vai para o outro lado, que aqui então. Irmãos, naquele lugar, eu vi lá as pessoas. Depois, todos os dias que eu fiquei, né, dormindo no hospital, todos esses dias, de sábado até terça-feira, eu passava lá e via as pessoas sendo triados. Irmãos, é terrível a pessoa que pegar o coronavírus, não só pela doença, mas pelo isolamento. Pensa a pessoa que vai ter que submeter, naquele momento, ela não tem mais contato com ninguém da família, né? Não estou falando com os amigos. A partir daquele momento, ela fica isolada de tudo e de todos. Se você tiver um parente, né? Deus do livre aconteça de acontecer de uma contaminação, a partir daquele momento, nem a mulher dele vai mais poder falar com ele. Então, pensa você, uma pessoa que não está bem com Deus. Porque se você tem Jesus no coração, você vai ficar sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Mas você não está sozinho porque Jesus está contigo, não é? Agora, pensa se você tiver uma situação dessa, que nem Jesus, você não tem Jesus, você não tem ninguém da sua família, o momento que você vai sair para um isolamento, que você não sabe se você está indo para o corredor da morte. Pensa numa situação dessa. Que quantos foram e não voltaram? Pensa essa situação em que você estaria ali, né? Então eu estou falando isso porque se você que está me ouvindo, se você não reconciliou com Deus, numa hora dessa, eu não queria, mas nunca, jamais estar no seu lugar, porque a pessoa, como tudo isso que eu preguei aqui, é para aqueles que têm o Senhor na sua vida. Aquele que eu posso ficar isolado aonde for, numa fornalha ardente, na cova do leão, o Senhor está comigo. Se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, estarei contigo. A água não vai te submergir, o fogo não vai te queimar, como não queimou lá os amigos de Daniel. Mas se você não tiver em paz com o teu Deus, com o nosso Deus, com o grandioso Deus, então é lamentável. Então, é um convite que eu faço para você, Romanos 10, 9, reconcilia com Deus, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no seu coração creres que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que o sangue dele pode limpar você de todo pecado e você ficar pronto para se encontrar com o Senhor se necessário for. Porque tudo isso aqui é temporário, mas nós temos que olhar para aquilo que não se vê, que é o eterno. Amém? É essa mensagem que eu tenho para você nessa noite. Para todos aqueles que você conhece, que precisam se reconciliar com Deus, né? Não espere um momento de isolamento total, de dor, e que você não tenha ninguém da sua família, um amigo, você não está totalmente isolado, se você não tiver o Senhor do seu lado. Misericórdia. Então, comece agora, tá? Faça uma reconciliação com Deus, e o Senhor da glória, Ele vai te proteger. E a nossa igreja, a Igreja Batista da Família de Osasco, Sorocaba, como corpo de Cristo, para nós encerrarmos, né?
Diz assim, porque assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um se preocupando com o outro. Então que cada um de nós nos preocupemos um com os outros, né? Porque nós somos um só corpo. Amém? Que o Senhor nos proteja, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar encerrando então por hoje.